Sejam bem-vindos mais uma vez. Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo e agradecer a Deus por nós estarmos juntos mais uma vez para continuarmos a leitura do capítulo 4 da carta do livro, de Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, o médico. Ontem nós paramos no verso 13. Pedro e João foram presos após a cura do cor de nascença na porta formosa do templo. E aí eles foram presos e eles, diante daqueles homens do Sinédrio, 71 homens, Pedro e João estavam ali diante dos homens mais poderosos, mais cultos e mais ricos daquele tempo. E João e Pedro não se amedrontam, e eles dizem que eles estão ali presos, não é por conta do poder deles, mas é por causa do poder de Jesus, a quem eles crucificaram e rejeitaram, a pedra da nossa salvação, a rocha Jesus Cristo. É por causa do nome de Jesus que aquele homem fora curado e fora levantado. Aí nós paramos no verso 12, onde João diz que não há salvação em nenhum outro nome, só no nome de Jesus. Hoje, então, nós continuaremos a partir do verso 13 do capítulo 14, então eu te convido aí, pega a sua Bíblia, reúne os seus, abra o coração, a mente, porque nós temos muito para aprender aqui em nome de Jesus. E Deus vai derramar graça e vai nos encher com espírito de vida e de poder. Então, aí diz o texto: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, tá vendo agora? Eram homens que não tinham um conhecimento técnico acadêmico profundo, aqui no grego é gramatos, não tinha aquele vocabulário que ele tinha. E incultos, a palavra incultos aqui era justamente isso. Era analfabetos mesmos, aqui a palavra é idiotai no grego. Eles admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Então isso aqui já dá uma deixa para nós. Pedro, Tiago e João, os apóstolos, eram homens simples. Embora Pedro, Tiago e João fossem donos de uma fábrica de cooperativa de pesca lá, eles poderiam ter aprendido alguma coisa, sim, também aprenderam, mas eles estavam diante de homens de um alto escalão da sociedade judaica. E aqui o que faz a gente pensar é o seguinte: eles ficaram 3 anos na melhor escola do mundo, aos pés de Jesus, bebendo da fonte, alimentando de Jesus. Aí eles assustam com a intrepidez deles, E diz o texto mais ainda: vendo com eles o homem que fora curado, coxo, que não era mais coxo, nada tinha que dizer em contrário, ou seja, contra fatos não há argumentos. Verso 15: e mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois na verdade é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não o podemos negar. Verso 17: mas para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem deste nome, o nome de Jesus, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Amados, aqui está se cumprindo o que Jesus dissera aos apóstolos. Quando Jesus disse que eles seriam levados às sinagogas, diante de reis, e seriam machucados, presos, maltratados, Jesus fala: não vos preocupeis com o que vos há de dizer, porque o Espírito estará na vossa boca e ele dará a vocês a palavra certa para profetizarem na hora. É isso que está acontecendo. Pedro aqui está cheio do Espírito Santo para falar as grandezas de Deus. Aí, verso 19: mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Ou seja, amados, neste momento, eu quero que você se punha ali naquela história. Você está grande de uma corte, de um sinédrio, tribunal religioso, que tinha poder para muita coisa, exceto para a pena de morte, esse povo. Pedro está trazendo à memória o mesmo lugar que crucificaram Jesus, que condenaram Jesus. Pedro está lembrando de um momento em que ele viu tudo e negou. E Pedro está aqui agora, amados,
demonstrando uma coragem que eu disse ontem, fantástica. É a coragem calculada, que sabe dos riscos que está correndo. E mesmo assim, estou pronto para ir. E ele vai com alegria, com intrepidez e com ousadia. De fato, vocês percebem que o dunamis, o poder do Espírito, a virtude do Espírito, derramou sobre eles. E eles falaram na autoridade de Deus nesse instante. É assim que eu quero que vocês pensem. E é assim que eu quero que vocês se aproximem de Deus. O Espírito está aqui para nos encher e nos abençoar. Verso 21. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Então você observa que esses homens do tribunal são homens que perderam a noção, perderam a autoridade, perderam a unção de Deus, esses sacerdotes, esses sumos sacerdotes, esses anciãos, esses saduceus todos. É como os nossos líderes religiosos estão dentro das igrejas, cujas igrejas se tornaram empresas e eles só visam lucro. Esses homens não estavam mais interessados em discernir Deus, compreender Deus, corrigir os seus erros, não. Nós não podemos deixar esse tumulto, mas nós também não podemos castigá-los, senão o povo fica contra nós. Eles não queriam tumultos para ter paz com Roma e gozar dos privilégios políticos de Roma. É como nos dias de hoje, esses caras donos de igreja, que ficam casando junto com as bestas políticas, junto com a política, só interessado nos benefícios, como agora recentemente. Todo mundo querendo que suas igrejas não sejam tributadas, ficar ilesos de não pagar os seus impostos, porque eles sabem que as igrejas deles arrecadam mais do que gastam, e eles têm que prestar conta do lucro que eles têm. Aí eles vão para as políticas, vão fazer média política, vendem a alma, não tem mais autoridade esse povo. A igreja de Deus está se levantando nos bastidores ainda, nas ruas, nos becos e nas favelas e nas vielas, porque o que nós estamos vendo por aí, o que nós chamamos aí de religião, é um povo que se perdeu no tempo e no espaço, como esses saduceus aqui, esses fariseus, esses sacerdotes, sumos sacerdotes, anciãos e autoridades do povo. Amados, diz o verso 23, uma vez soltos os irmãos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, unânimes, todos juntos, levantaram a voz a Deus, orando, amados, clamando, dizendo assim, Tu, soberano Senhor, soberano, amados, soberano, grava isso, Deus é soberano, e quando você diz Deus é soberano, você tem que estar ciente que Deus é poderoso para fazer com sua vida o que Ele quiser, para fazer Nabucodonosor viver como animal, comendo capim, para levantar reis e abater reis, para fazer o pobre ficar rico, o rico ficar pobre, para tirar a vida de quem Ele quiser. Deus é Deus, soberano Senhor, é o Kyrios da minha vida. Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar, e tudo que neles há, e tudo que nós vimos, não vimos, tudo que existe nos universos, multiversos, esse Deus criou tudo. Deus que disseste por intermédio do Espírito Santo no passado, por boca de Davi, que é nosso Pai, de onde provém o Cristo, teu servo. Aí diz o verso 25 ainda, porque enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se todos a uma só contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí eles estão evocando os textos do Velho Testamento, principalmente os de Isaías, que é o mais messiânico de todos, para falar desses textos, Senhor, ungido. A palavra ungido aqui, amados, no grego nosso, deles, atual deles, é Christos, Cristo, que é o mesmo significado da palavra hebraica Mashiach, que significa Messias. Porque, verso 27, verdadeiramente se ajuntaram aqui nesta cidade de Jerusalém contra o teu santo servo Jesus, ao qual tu ungistes. Uniram-se Herodes e Pôncio Pilatos. Herodes era o tetrarca, comandava a região, as 4 cidades da Judeia e da Pérea, e Pôncio Pilatos, que era o procurador
de Roma lá naquela região, com os gentios e os gente de Israel do alto escalão, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. De novo ele está usando uma palavra difícil de entender para nós, porque a religião, quando pensa em predeterminado, pensa em um tempo passado, como se Deus tivesse passado, e essa palavra só é usada por Pedro e por Paulo no Novo Testamento, porque indica que a simultaneidade, o Deus está fora do tempo, não tem passado, não tem presente, não tem futuro, ou seja, mas não tem nada acontecendo, não tem ninguém fazendo nada se não estiver fazendo em Deus, não tem folha de árvore caindo, não tem fio de cabelo caindo, sem que não seja da vontade de Deus. Então Deus está ciente de tudo, nada surpreende Deus. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças, as ameaças sim, de desprezar Pedro e João, ameaças sim de maltratarem, né? Olha para as suas ameaças e concede aqui aos teus servos, aos apóstolos, aos discípulos, que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Aí você vai de novo entender o poder do Espírito sobre eles lá no Pentecostes, para que eles possam pregar, testemunhar com palavras e por obras, não só em Jerusalém, mas até os confins da terra. É isso que aconteceu. Enquanto isso, Senhor, estendes, verso 30, a tua mão para fazer curas, sinais, prodígios, por intermédio do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, amados, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez, com ousadia, com poder, com virtude, anunciavam, proclamavam a palavra de Deus, Jesus, o Logos de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor. Busque isso para a sua vida. Vamos buscar para as nossas vidas essa unção, essa graça e essa autoridade de Deus em vida de oração, de comunhão com Deus. Verso 32, da multidão dos que creram, já há quase mais de 5.000 pessoas aqui, 2.000 se convertem nessa última pregação de Pedro. Era um só, amados, unânime, numa só disposição mental, o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Isso aqui não é comunismo, eles não tinham sistema de governo, não tinha lei, seja comunismo, socialismo, capitalismo, marxismo, cultural, não importa, não tinha isso. Aqui é a disponibilidade do coração deles para além de leis humanas, entendendo que agora eles tinham que cuidar uns dos outros e amar uns aos outros como Jesus ensinou. Aleluia! E é isso que eu e você temos que fazer, aprender a abrir o coração diante de Deus, sem forçação de barra, sem obrigação, sem lei, apenas porque o coração está compungido e contrito. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, carinho, ou seja, a simpatia do povo eles alcançavam, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Então não tinha lei, tinha o coração grato. Oh Deus, já não tem mais significado eu ter tanto, Pai. Eu posso pegar isso aqui, Senhor, de vender e distribuir para quem está precisando. Isso é graça. Isso é voluntarialismo. É vontade de Deus para eles, é o coração se abrindo, se dilatando para ajudar. E os outros não podiam ficar à mercê com o pobre, eu quero, não. Era à medida que alguém tinha necessidade. Era assim que eles faziam, então não tinha obrigação legal. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, esse aqui era primo de João Marcos, que quer dizer filho de exortação, Paráclises, filho da consolação, né? Era um levita, ou seja, ele era descendente da tribo de Levi, ela é natural de Chipre, ou seja, naqueles dias anteriores de muita perseguição, muitos judeus foram morar na ilha de Chipre, acima no mar Mediterrâneo, uma ilha enorme. E ele nasceu lá, como tivesse um campo, era um dono de muitas propriedades, eles eram, essa família, vendendo, trouxe os pés e depositaram aos pés dos apóstolos. E depositar aos pés dos apóstolos aqui, não é colocar tão somente lá no gasofilaço, porque eles não tinham estrutura de templo. Depositar aos pés dos apóstolos aqui, não era colocar na conta bancária desses caras que só querem lucrar, não.
Não era colocar no bolso desses homens que só pensam em dinheiro dentro de igreja, não. Era colocar os pés dos apóstolos mesmo. E aos pés dos apóstolos era interessante, porque os apóstolos mesmos, praticamente, eles não tocavam em dinheiro. Eles se dedicavam à oração e à palavra. E tinha os diáconos que vocês vão ver na frente ser levantados para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, amados. Aleluia! Aqui é graça. Não tem nenhum interessado roubando do outro, tirando do outro, manipulando o outro. Aqui é o amor de Deus fazendo essa obra. Olha, amados, diz o capítulo 5, verso 1. Entretanto, grava o verso anterior, viu? Certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, tá vendo? O acordo aqui já é algo maléfico, maligno e perverso. Reteve parte do lucro e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Eles tiraram uma parte para eles, não fizeram como os outros. Eles queriam, tipo assim, mostrar-se, aparecer no grupo, dizendo que vendeu e entregou tudo, como fez Barnabé e os demais, voluntariamente. Eles não tiveram voluntariedade aqui, não. Eles tiveram foi o desejo maligno de aparecer, de crescer, de mostrar que eles eram bonzinhos, que iriam ajudar. Então disse Pedro, verso 3, Ananias, por que encheu Satanás teu coração? Para que mentiste ao Espírito Santo, reservando o valor do campo? Se você conservasse o campo, porventura não seria seu? E se você vendeu como você vendeu, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio de mentir, dizendo que está entregando toda a parte, todo o valor do campo, sendo que você reteve uma parte? Você não mentiu a nós aqui, os apóstolos homens, mas você mentiu a Deus. Ou seja, amados, porque mentiste ao Espírito Santo. E no verso 4, não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito é Deus. O Espírito Santo, amado, não é energia. O Espírito Santo é um ser pessoal que sente, que ama. É Deus. É a majestade plural, Elohim, como eu tenho dito. Não é a doutrina nova que está aparecendo aqui, não. O Espírito Santo desde sempre, Ele é Deus, aleluia. Creia nisso, não minta ao Espírito, não minta para você mesmo como Ananias fez. Isso aqui é perverso e é maligno, esse homem. Não dá para uma igreja como essa, com a consciência elevada que eles tinham, de temor a Deus, alguém existir nesse nível de consciência tão baixo. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e morreu, expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo e levantando-o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe, dize-lhe a Safira, vendestes portanto aquela terra? E ela respondeu, mentindo também, sim, vendemos portanto. Tornou-lhe Pedro dizer, por que entrastes em acordo, com teu marido para tentar o Espírito do Senhor? Está vendo? Tentar. Não é energia, é gente, é pessoa. Eis aí à porta os pés dos homens que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta e levando-a sepultaram junto do marido, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quantos ouviram a notícia desses acontecimentos. Mas isso aqui é fenômeno, é algo tremendo e poderoso. Olha a soberania de Deus em não deixar Ananias e Safiras dentro da igreja, com essa consciência de gente mentirosa, aparecido, que quer crescer mentindo para os outros. Eu não sei se isso foi um infarto, eu não sei o que aconteceu, mas eles expiraram. O temor, o medo tomou conta deles. Quando eles perceberam que o que eles fizeram não ficou oculto, eles caíram no chão duros, mortos. Olha, amados, eu quero dizer mais aqui, aqueles que gostam de falar do dízimo como sendo 10%, lei como sendo lei, você vai perceber no texto aqui que Ananias não reteve 90%, entregou 10%, não. Você vai perceber que uma parte ele reteve. A outra parte, muito mais que 10%, ele entregou. Ou seja, se 10% fosse lei, Ananias e Safira não tinha caído os duros. Porque você vai perceber que eles entregaram muito mais que 10%.
O que está em xeque aqui não é 10% lei, é a consciência de quem se diz de Deus e não sabe usar o que tem, aquele que Deus dá. Por isso que Deus é poderoso não só para tirar a vida e dar a vida, Ele é poderoso para fazer rico ficar pobre e pobre ficar rico. Porque o que faz a gente enriquecer não é a quantidade de dinheiro que tem, é a generosidade do coração, é o seu ser. Eu quero te convidar nesse instante a orar, a ser sincero, a temer a Deus, a buscar a Deus, como foi tributado a John Knox, um homem que temia a Deus, como ele não temia os homens. E aqui, esses homens, esses apóstolos, eles não temeram as autoridades, por quê? Porque eles tinham temor, uma reverência ao Deus que está aqui, ao Espírito que nos habita e nos guia na verdade. E eu quero orar com você nesse instante, para que Deus encha as nossas vidas. Pai, o Senhor está aqui, aquieta o meu coração e o coração do teu filho, coloca em nós temor e tremor, reverência. Ó Deus, não nos deixes mentir, ó Deus, a nós mesmos, porque de ti, a ti, nós de fato nunca mentiremos. O Senhor vê, os teus olhos, Pai, escaneia tudo. Os seus olhos são como chamas de fogo, penetra fundo, percrusta os desígnios de cada um, traz à luz tudo o que está oculto. E nós não queremos ser como Ananias, como Safira. Nós queremos abrir o coração para amar e servir. Nós queremos, à medida das nossas posses, ajudar aqueles a quem o Senhor colocou perto de nós. Agora, Pai, dê-nos ousadia, intrepidez, porção dobrada do Teu Espírito. Ensina-nos a orar, ensina-nos a pregar, ensina-nos a falar do Teu amor, ensina-nos a viver a Tua palavra, ato por ato, gesto por gesto, olhar por olhar, em nome de Jesus. Sopra sobre a minha casa, a casa dos teus filhos agora, e enche-nos de luz, enche-nos com a tua glória. Sopra o teu vento da cura e destrua grilhões de enfermidade, cadeias malignas tentando aprisionar nossas famílias, impedir-nos de crescer na tua presença, impedir os nossos filhos, Pai, de serem homens e mulheres do Senhor no chão dessa terra. Guarda-nos, embriaga-nos, levanta-nos nesses dias com dons, com sabedoria, com discernimento, com visões, com sonhos, falando em mistérios, profetizando no teu nome, anunciando nos quatro cantos que só o Senhor é Deus e não há outro. Obrigado, Deus, porque o teu Espírito em nós habita, e é assim que nós abençoamos o teu povo nesse instante, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.